conseguir entrar de início, né? Isso, ela tá no trânsito, mas ela disse que vai atrasar uns 10 minutos, então aí já deve estar a caminho. Você tem até que hora? Às 2, não é? 1h30. Não, até 3 horas. Ah, Meninas, eu tô aqui, tô escutando só, tá? Tá bom. tá bom lá. Eu coloquei para gravar também, caso você precisa, tá, Sara? Bom, Ari, primeira coisa de tudo, né? O que eu vou te Ah, atualizar, a Sara trouxe para mim, pra gente ficar na mesma página, né? Ela disse que você está precisando de dar um próximo passo de expansão dentro do seu negócio. Tá gravando a minha ligação? tá. No som da voz? Oi? Como é? A voz está Cortou. gravando? Tá cortando um pouco. Peraí, que eu vou ver um lugar para a gente melhorar esse. Dá um minuto que eu vou descer aqui. Olha se tá melhor, Ari. Tá melhor. Se gravar, você me fala aqui, tá? Tá bom. Bom, aí, trazendo um pouco do que a Sávia já trouxe para mim, ela disse que você está num momento de expansão, né, dentro do seu Isso. negócio, que é um momento muito feliz e que precisa de planejamento, né, para que você Isso. possa passar os próximos passos com mais tranquilidade, com mais segurança. Eu queria que você trouxesse um pouco do seu momento atual, né? Quanto tempo de negócio você tem? Quais foram as estratégias que você fez? E quais decisões que você já tomou diante dessa nova fase? Eu já tenho 12 anos de profissão. E nesses 12 anos eu comecei atendendo a domicílio. Depois eu trabalhei em um estúdio, mas foi pouco tempo, foi mesmo para ganhar uma experiência, porque Uhum, logo eu montei um estúdio na minha casa. uhum, Aí da minha casa eu fui para o estúdio onde eu estou no momento que desde 2021, uhum, logo depois da pandemia. Estou lá, no espaço divido com mais 3 amigas, nós somos 4. Então a gente divide tudo, aluguel, energia, água. uhum. E, e aí o espaço lá foi ficando pequeno para mim, porque eu comecei a treinar pessoas e ter pessoas na minha equipe que eu ganho sobre elas, porque lá as meninas me ajudavam, assim, quando eu precisava de penteado, eu sempre agendava para elas, mas como nós dividimos o espaço, eu não ganhava em cima delas, né? Uhum. É como se tudo que eu trabalhasse na verdade, tudo eu tinha que trabalhar para poder ganhar, né? Você estava com E sorte, hoje, né? Não colaboradoras. e hoje aí eu treinei algumas meninas para poder ir sendo
fazendo parte da minha equipe, né? Inclusive uma delas vai comigo para esse espaço novo. E eu precisava também de um espaço que tivesse salas de noiva, que atendesse noivas, né? Porque lá acho que você chegou aí lá, né, Lari? Não é uma galeria, então não tem nada assim mais privado que a noiva se sinta confortável e se sinta exclusiva. Certo. E esse ano eu senti muito essa questão de não ter uma exclusividade, porque todas as noivas que foram visitar lá para fechar contrato, elas não fecharam contrato. Então eu vi que realmente era por conta do espaço. E eu já vinha buscando esse espaço, já tem, ó, quando eu estava grávida. É mesmo. E a Aurora hoje está com 1 ano e 4 meses. Então, assim, eu demorei a conseguir achar, mas assim, também achei da forma que eu queria, a forma exatamente que eu queria, sabe? Eu não Uhum. queria um lugar que eu precisasse mexer muito com a parte de construção, porque eu não tenho um dinheiro muito em caixa para poder mexer com obra. E é, aí são 4 suítes, uma delas tem hidromassagem, que eu também queria para poder atender as noivas, que oferecer algo a mais, né? Uhum. E aí é isso, eu demorei esse tempo para conseguir achar, mas achei também do jeito que eu queria, graças a Deus. E aí agora eu preciso conseguir fazer esse planejamento financeiro, porque o dinheiro que eu tenho é curto, é pouco, pro tanto de coisa que eu preciso fazer. Então, eu preciso conseguir, sabe, como se diz, esse dinheiro render. Então vamos lá. Primeira pergunta da equipe, né, que você trouxe. Hoje as meninas estão com você e qual que é a modalidade de serviço que elas prestam para você? Por exemplo, você paga ela porcentagem, é um A valor porcentagem quanto, metade, 50%. e ela faz só maquiagem ou tem mais alguma modalidade? Na verdade, o que eu mais preciso é penteado, só que quando eu não posso atender, por exemplo, no domingo, às vezes eu prefiro ficar descansando do que ir atender, ou em algum sábado que eu não tenha disponibilidade na minha agenda, aí a gente marca maquiagem também. Então, é maquiagem e penteado. Uhum. Certo. No caso do espaço que você encontrou, você já fechou o contrato ou ainda não? O contrato tá com um advogado e ele vai dar resposta hoje e até amanhã sobre o contrato. Eu assim, sou muito leiga com isso, com o contrato, mas eu já paguei o seguro fiança, então só falta finalizar essa parte do contrato. Mas, assim, é garantido, eu só preciso ver se tiver alguma coisa nesse contrato que eu não saiba, por exemplo, nossa, ele vai me falar, né? Isso aqui tá muito além, isso aqui não tem nada a ver, vamos pedir para mudar essa parte. Vai ser mais ou menos isso. Aí Certo. até amanhã eu já assino. E qual que é o aluguel? Com o valor do seguro fiança? Vai, é 6.500 só o aluguel, Uhum. mais 500 deixa eu olhar aqui direitinho, 500, 524,82 do IPTU. Uhum. Aí tem o seguro fiança é 12 de 812,50. E tem o seguro incêndio anual, que é 1.300. E esse IPTU e seguro incêndio, qual que é a forma de pagamento? Eles dividiram? Esse IPTU é mensal, 524,82. Uhum. E o seguro incêndio dividiu em três. É 1.300? Isso, dividido em três. Certo. E aqui o IPTU é mensal. Certo. Em relação ao caixa que você trouxe, que você tem um valor de investimento, hoje você tem qual valor? Você 50 mil.
E você, a Sávia comentou comigo que você chegou a fazer um empréstimo, certo? Então, na verdade, eu ia fazer um empréstimo e aí meu marido fez uma proposta dele ser meu sócio, e aí ele entraria com esse dinheiro que é da empresa dele. Então ele vai ser seu sócio investidor. Uhum. E qual que foi a negociação diante desse valor? Você vai pagar para ele mensalidade ou não? Ou só quando você começar a ter retorno do investimento? Então, o que que foi nosso acordo? É, a gente fazer, como que eu vou falar? Ter o dinheiro em preço tudo separado, certinho, igual a gente faz. Eu ainda estou pensando sobre o valor dos colaboradores, inclusive eu quero uma ajuda sua, mas eu pensei eu vou montar mais ou menos aí umas 4 ou 5 penteadeiras de início, para poder sublocar. Não é sublocar, como que eu vou te explicar? É porque a maioria dos salões hoje, eles cobram 60% do colaborador com os produtos do colaborador. Isso eu tô falando de maquiagem e penteado, né? E, é, e acaba que o colaborador não vai atrás, só o salão que tem que ir atrás, porque também é uma taxa muito alta e eu acho até eu Abusivo. acho um pouco abusiva, sim. Eu sei que é um custo muito alto, lógico, é um custo muito alto, né? Olha para você ver o quanto é alto. Mas mesmo assim, eu acho por conta dos produtos, são muito caros os produtos de maquiagem, né? É. Cabelo também tá, é muito caro, o spray de cabelo e acaba muito rápido. Então, o que que eu pensei? Em cada penteadeira, eu preciso ter um fixo de cada penteadeira. Inclusive, eu pedi a ajuda de uma amiga que tem um salão e ela faz dessa forma. Ela cobra um valor fixo pela penteadeira, como se ela fosse é, locar uma penteadeira, que ela, né? Sublocar. Alugar, isso, uma penteadeira. Aí, cobraria esse valor fixo mais uma porcentagem. E aí, ela cobra uma porcentagem para clientes do salão, que ela passa para as colaboradoras, e as clientes que as colaboradoras levam é a mesma porcentagem. E uma coisa que eu quero fazer é ser uma porcentagem diferente, para que elas se estimulem elas a levar clientes delas, sabe? Então, eu pensei em cobrar um valor de R$ 800 pela penteadeira e um valor de 20 ou 25%, algo assim, de porcentagem. Certo. Essa parte dos colaboradores, a gente vai chegar nela depois que a gente estruturar todo o custo da sua operação. Entendi. Dentro do planejamento financeiro, vai ser o próximo passo que eu vou te explicar, depois que eu acabar de fazer as perguntas, a gente vai ter toda essa logística. Eu sei que a precificação dos colaboradores é o que a gente fica É o mais que mais preocupado, fica preocupado. mas Uhum. é o último estágio. Por quê? Eu preciso primeiro saber qual que vai ser o seu custo de vida, o seu custo da sua operação, para depois a gente ver qual que vai ser as metas mensais e fazer a precificação sobre esse valor, para ver a capacidade de atendimento do seu espaço. Porque você vai estar dando um salto muito importante. E aí a gente precisa ver se a sua capacidade ela vai estar ligada e vai estar coerente com o que você oferece de serviços. E até mesmo, antes de fazer a precificação dela, a gente precisa olhar para a sua precificação dos seus Uhum. produtos, para que Entendi. com esses clientes, para a gente conseguir manter e ter realmente uma saúde financeira. Então, é uma linha muito tênue nesse caminho, mas você já começou da melhor forma, porque muitas das pessoas chegam até mim depois que já está com o negócio rodando, e a gente fazer isso de uma forma reversa é muito mais difícil do que pegar você no seu estágio que você está e você já começar da forma correta. Então, é totalmente diferente. Outra coisa que eu preciso entender: hoje, dentro do seu espaço, você já tem uma média de faturamento de qual valor? Só para a gente entender como que você já está suprindo esses custos que vão vir daqui para frente. Em média, 15 mil, 17 mil. Você está Aí é um, incorreto. é um valor que é meu,
é, e junto com o que eu pago, por exemplo, eu tenho uma colaboradora fixa. Então, os agendamentos para mim e para ela, em Não torno é o que de. você lucra. Isso é o que Não, entra de dinheiro. Essa é, tá ok. Você tem a clareza de quanto que você lucra por mês? Depois de pagar todas as despesas, as contas, os investimentos. Quanto que você eu tira de salário cálculo por no dia? mês passado. Eu fiz um cálculo no mês passado. É, eu acho que foi mais ou menos uns 9.000. Para você, de Mas salário. assim, sem tirar, se eu for tirar o que eu compro de produtos para mim, não fica isso não. Porque eu gasto muito com produto, muito mesmo. E Esse valor é o custo fixo, sabe? De aluguel, de energia, com a colaboradora, são os custos fixos. Aí, se eu for tirar o que eu compro de produto, para mim é porque eu passo tudo no cartão quando eu vou comprar no produto, aí não fica esse valor, não, de lucro, não. tá, então 9.000 você tirou de salário ou 9.000 você pagou? Não, tirei de salário, Uhum, sem contar os produtos que eu compro para atendimento, né? certo. Hoje, como que está a sua organização fiscal? Você está no Simples Nacional ou você ainda é MEI? Então, no MEI, já estou com a contadora organizando para mudar para o Simples, né? Porque agora eu vou precisar contratar uma secretária. E até em data prevista para você fazer esse desenquadramento? Ela disse para mim fazer o quanto antes. Então, hoje ela já me passou algumas coisas que eu preciso organizar para fazer e pagar uma taxa já que eu tenho que pagar para ela conseguir abrir o processo. Você já fazia contabilidade com ela antes? Já fazia. Você De, já de separou pagar. Mas assim, a contabilidade que eu fazia com ela era simples, só de pagar os impostos, pagar. Ela, no anual, ela fazia como que fala? Aqueles cálculos anuais, né? Que você tem declaração que. anual do MEI, mas você não Isso. pagava mensalmente. Não. Agora eu vou ter que pagar para ela E mensalmente, né? isso que eu quero saber, se ela já te passou o valor da contabilidade. Ela me passou um valor. Ela não me passou o valor mensal, não. Acho que ela me passou um valor. Tipo assim, das coisas que ela tá organizando agora, para me organizar, e aí ela já colocou o trabalho dela nesse negócio, mas o que eu vou pagar mensal, ela não me passou ainda não, vou perguntar para ela. A gente passou só o desenquadramento, que também é um E custo extra, né? O isso, desenquadramento do Simples. ela me passou mais ou menos aqui o que que eu vou gastar, sabe? Porque depende da região. Como eu sou de Goiânia, é um valor, né? Não é, Uhum. é parecido, é outro valor. Aí ela falou, sim, que mais ou menos parece que vai ser uns 2.000, só por essa parte aí, de Só para o burocracia. desenquadramento. Isso é um processo que é a parte e a mão de obra dela, mais as taxas que você tem. Isso. Eu estou te perguntando para entender como que vai aumentar o seu custo aqui. Que se você. E deixa eu te falar uma outra coisa também. Eu subloquei uma das suítes para uma massoterapeuta, que inclusive Hum, vou incluir as massagens nos meus pacotes de noiva. Foi hum. no valor de R$ 1.800 com a energia e água. Você sublocou por 1.800. Isso. E ela vai ter acesso 100%, uma sala exclusiva para ela, Isso. ou você consegue Uma sublocar? sala com banheiro exclusivo para ela. Então, desse valor de 6.000, 1.800, você já conseguiu uma sublocação para massagem. Isso, para me ajudar, né, no custo. E já está fechado esse contrato com ela? Não, eu ainda preciso fazer o contrato para ela assinar. Eu posso fazer esse contrato. Como que eu faço? Será que pelo chat GPT? Olha, pelo chat Pode. GPT. Sim, tem a cloud, né? Mas aí tem os respaldos que não tem segurança. Hoje eu indico meus clientes, Um né, advogado? profissional, Fazer?
para que Vou ver- você tenha um respaldo de um advogado. Eu vou ver se o advogado do meu marido faz, que é ele que tá analisando esse contrato para mim também, eu vou ver se ele faz. Hoje o ChatGPT e o Cláudio ele faz tudo, mas o respaldo jurídico você precisa de um humano. Então, é muito difícil você achar um advogado que ele queira te defender em um contrato que não foi ele que fez. Entendi. Então, principalmente no seu caso que você vai dar, você já verificou com um contrato de locação se você pode sublocar? Não, Primeira coisa que você tem que fazer, então, nesse contrato que eu não tá, sabia que não podia, que não que tinha a hipótese de não poder. tem contratos que eles não permitem fazer sublocação. Então, se no contrato da casa que você está alugando não permitir sublocação, já pede seu advogado para olhar essa cláusula. Hum, Porque certo. se não tiver essa permissão no seu contrato, aí banana a gente. Porque você vai ter um espaço e várias fontes de renda. E uma das fontes de rendas vai ser a sublocação. Então, já deixa esse primeiro conselho aí, urgente, para você verificar, porque a maioria dos contratos de aluguel não permitem. Caramba, eu não sabia. Mas isso aí é fácil de conversar, principalmente lá sendo uma casa grande, para a pessoa que vai te alugar ter sabe que é para profissional, então eles não costumam encrencar muito com isso, não. Tá bom? Ari, quanta coisa, hein? Você tá pensando. Pois é. Ah, eu tenho que te falar, você me perguntou uma coisa e eu fui falando outra, acabei não respondendo sobre o valor de sociedade. Como que ficou? Assim. O meu marido me pediu para me organizar tudo, ele não quer tirar nada por agora. Na verdade, ele está fazendo para me ajudar. Só que ele tem uma empresa com o irmão dele. E aí ele está tirando esse dinheiro da empresa, que são dos dois. Aí, ou seja, 50% é dos dois, ou seja, 25 do irmão e 25 dele. Porém, os dois não têm interesse em tirar dinheiro. Eles querem que fica rendendo. Então, e o meu marido falou assim que por ele a parte dele pode ficar para mim. Mas eu até então é para mim deixar toda essa metade guardada, a metade de tudo que lucrar. Não seria o que ganhar, seria o que lucrar. Por exemplo, vou pegar, tirar o meu salário, o salário das colaboradoras e aí tudo que eu tiver que pagar, por exemplo, não só de energia, água, ou seja, um café para cliente, tudo que for envolvido para o estúdio, para o cliente, é o dinheiro da empresa que paga. Pagou tudo, aí o que sobrar é dividido em dois, que é para mim e para eles. Aí a parte deles é para ficar guardada. Então, você tem um sócio investidor que ele vai receber 50% da lucratividade mensal da empresa. Isso. E aí, esse valor, ele vai ficar, em algum momento ele quer retirar, só para a gente organizar isso, porque quando a gente fala de retirada de lucros, a gente pode dividir se ela é mensal, trimestral, anual ou semestral. Entende? E Posso aí, perguntar para eles, mas eu acho que não, eles não têm a intenção. Por exemplo, semestral pode até ser o anual, mas mensal eles falam que não. certo. Então, é 50% da lucratividade. Inclusive, eu até queria saber se é um bom negócio, porque, por exemplo, eu ia pegar um dinheiro emprestado e eu ter mais uma despesa. Então, ia ser, assim, mais de R$ 2.000 por mês, só com o valor de empréstimo. Olha, é um bom negócio primeiro, Porque eu não. porque você não está pegando dinheiro no mercado. E hoje, com a economia da forma que está, o mercado está muito caro. Pegar dinheiro no mercado está muito caro. Então, primeira coisa de tudo, só de você não ter um juros mensal correndo, já é muito positivo.
Uhum, Agora, eu colocaria um prazo nessa negociação, desses uhum. 50%. Porque 50% da sua lucratividade, se você estiver estourando, se você não, você vai estourar. Você paga isso em meses. Então, eu colocaria uma taxa assim, por exemplo, se ele Sério? Ô, Glória, para Deus. tem, porque se você, por exemplo, eu gosto de dar essa analogia, se eles estivessem com esses 50 mil investidos, eles não receberiam mais que 1%, né, sabe? Tá numa média por aí. 1% mensal, 1% eu acho difícil, porque a taxa tá o quê? 13%? tá, Tereza? Uhum. 1%, né? Sim. No máximo, 1% de lucratividade por mês desse valor investido. Então, 50%. São dois cenários. Uma coisa que meu marido falou, que ele quer muito reinvestir. Tipo assim, o que a gente quiser reinvestir, que eu quiser reinvestir, por exemplo, a gente começar com menos penteadeiras, porque no início eu comecei a pensar em 6 penteadeiras para mim ter muita gente para mim conseguir rodar dinheiro. Aí ele falou, não, Ariane, a gente tem 50 mil, então esses 50 mil a gente faz menos penteadeira, aí quando começar a rodar dinheiro, aí faz mais e a gente vai reinvestindo E aí, a com gente já com vai, lucrando. quando a gente fazer o planejamento financeiro, já tem essa meta de reinvestimento. Então, ela vai estar antes do resultado da lucratividade. Então, com o planejamento, a gente já vai ter essa meta de reinvestimento. Quais que são dois cenários? Larissa, eu vou começar agora, eu já vou começar ganhando dinheiro. Tem o tempo da empresa madurar, né? Chama de ramp-up. Então, esse ramp-up, pode ser de 3, 6, 9 ou 12 meses, de acordo com o seu negócio. Então, você já tem um faturamento de 15, a gente precisa de uma alavancagem, de uma agenda, buscar atrás de clientes. Então, pode ser que nesse ramp-up dos primeiros 6 meses você não tenha lucratividade. Então, é um ponto positivo deles quererem um retorno sobre a lucratividade, porque se não tiver lucratividade também, você está assegurado. E você não precisa pagar uma dívida. Então, sim, foi um bom negócio, foi um ótimo negócio. E se todo empreendedor tiver um marido que apoia dessa forma, o Brasil estaria Bom, excelente. A questão dessa questão. No cenário positivo, a gente precisa de um prazo, né? De um prazo para colocar um limite ali, olha, vamos analisar o primeiro ano, eu consegui te pagar os 25, porque no caso eu estou contando aqui com 25, né? Os outros 25, seu marido ele disponibilizou para você. Eu colocaria como meta de de retorno desse payback, que é um indicador do retorno do investimento, né? Para pagar esse 25 quanto antes para o sócio do seu marido e a lucratividade que ficar para vocês, a gente trabalhar em cima do reinvestimento. Porque aí você tira uma responsabilidade da sua mente, encerra esse período, né, do sócio investidor ali, a esse investimento inicial. Teoricamente, você tem que pagar para ele os 25 mil que ele te emprestou e colocar um prazo para ele receber essa lucratividade. Porque se você deixar aberto, enquanto você tiver o salão, você vai ficar pagando para ele. uhum. Faz sentido. Então eu faço tipo um contrato que eu pague ele e depois é o que ele vai recebendo é só o que for lucrando. É Isso. isso? Pode pensar em uma estrutura que ele falou que quer que o dinheiro fique investido. Então, vamos Uhum. pensar em uma estrutura com mais calma, e isso tem que fazer conta, tá, Ariane? Numa estrutura onde que a gente possa fazer a correção desses 25 mil de acordo com o mercado, como se ele tivesse te emprestando esse dinheiro, como se ele tivesse te investindo no seu negócio. E ele Certo. ter uma porcentagem da lucratividade anual, no final Uhum. daqui de um ano. Uhum. A gente pagar ele no valor total do valor investido, mais a lucratividade, e aí você encerra esse vínculo com o irmão dele, e aí você e seu marido continuam no acordo que vocês acharem melhor.
Ótimo. Aham. Porque é a questão de empréstimo, investimento, a gente precisa de ter prazo. Porque senão a pessoa fica igual música, a pessoa fica ganhando royalties do seu negócio até todo Pro sempre. resto da vida. Exatamente. Pro resto da vida. Ou Uhum. ao contrário, né? Às vezes ela Gostei. fica sem saber quando que ela vai ter o dinheiro de volta, né? Sem essa previsão, sem essa clareza. Tá, ok, eu te emprestei, mas e aí? Quando você vai me pagar, né? Então, sem essa previsibilidade. E fica uma lacuna em aberto, tanto na cabeça dele quanto na sua. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo com meus clientes: dinheiro, ele não aceita desaforo. Agora ele tá emprestando de boa, tranquilo e sereno. Ele veio uma crise financeira na empresa Aí dele, ele. a Uhum. primeira pessoa que ele vai procurar é você. Uhum. Se não E você tiver, acha que eu coloco um prazo de quanto? Isso a gente vê depois ou tem que. vai ter que ver depois, por quê? Depois que a gente fazer toda a estruturação do seu planejamento financeiro, a gente vai ter a noção e fazer o cálculo do seu payback. Então, eu não consigo te falar assim, não, fale que você vai pagar em um ano. Se o seu payback dá 2, entendeu? O payback é o retorno do seu investimento. Se ele der 2 anos, eu não vou falar para você pagar com ele e fazer um compromisso com ele que você vai pagar com ele em um ano. Tem que ser no mínimo 2 anos. E isso a gente vai fazer tudo dentro da mentoria. Sabe? Só para finalizar, hoje, como que você faz o seu controle financeiro? Como que eu faço meu controle É, financeiro? Tá aí uma pessoa que não faz controle financeiro. Na verdade, eu só uso aplicativo e vou colocando o que eu qual gasto, o que entra, o que sai. É, minha e agenda? só não separo. Inclusive, eu vou mudar isso a partir de agora, porque não tem como, ainda mais com sociedade agora, eu preciso fazer tudo certinho. Então, toda a conta PJ, cartão PJ vai ser PJ, né? E o cartão pessoal, tudo que for pessoal vai ser no pessoal. Certo. Mas o meu controle financeiro é só anotando, Mas você me, tem um aplicativo? chama. Só que aí, esse mês, nossa, esse mês foi uma loucura, porque eu não consegui. Aí foi do mês passado que eu consegui fazer esse cálculo certinho de tudo que eu. Todas as despesas que eu gastei com alimentação, tudo que eu gastei com besteirinha pessoal, tudo que eu gastei com coisas para o estúdio. Aí eu tive uma noção, sabe, de despesa. Aí na sua casa, vou fazer a pergunta mais íntima, mas é para a gente entender. Você e o seu esposo dividem igualmente as despesas? O seu dinheiro é mais Não, livre? Ele que faz o ele investimento? paga todas as contas. Meu E aí dinheiro o seu salário fica mais à vontade para você. Ok. é. Aí eu gasto assim com os meus filhos. Mas assim, eu não tenho nem o plano de saúde que eu já paguei um dia, hoje é ele que paga tudo. Uhum. Então, hoje, em relação ao aplicativo, você não chegou a falar o nome, mas é aquele que tem a agenda. Você Ele chama Digi, quer ver? É Digi. É um amigo meu que que ele, ele tem esse negócio e ele você consegue mandar pelo WhatsApp e aí ele vai notificando. Você escreve assim, hoje gastei com tal coisa, aí ele vai notificando lá, ele vai acrescentando. tá, mas ele não está linkado à sua agenda do salão. Não, não. E aí você Eu coloca. uso, eu uso o Google Agenda. Eu uso o mais simples, ele nem é pago. Eu, inclusive, tinha visto outros melhores, né? Talvez eu mude para algum outro melhor, que às vezes eu vou precisar, porque como vai ser mais pessoas, né? Eu não sei qual usar, mas eu sei que tem alguns melhores para poder acrescentar colaboradores, né? A minha secretária, ela vai fazendo assim, ó. O que tá de amarelo é de uma pessoa, o que tá de vermelho é de outra pessoa, o que tá de azul é meu, mas Não. é num só. Hoje você já tem secretária? Tenho, só que ela é só online e provavelmente eu não vou ficar com ela, porque ela só pode online. E aí eu vou precisar de uma pessoa fixa, né? Vou pagar, eu creio que vai ter que ser carteira assinada, uma pessoa fixa. Então, ela não Fica pode. calma, Ela só pode. fica calma.
Principalmente como secretária. Porque aí a gente vai acompanhar, e isso é um dos pontos também que está dentro do planejamento. Inicialmente, eu não vejo a necessidade para você ter essa pessoa fixa, porque você aumenta Sério? muito a sua folha. Sim. Aumenta mesmo? Mas e lá no espaço, você não acha que tem que ter alguém para receber as pessoas lá? Pra receber, Sim. servir? Mas aí a gente precisa entender primeiro como que vai ser o fluxo, principalmente nos primeiros 3 meses, Entendi. Senão a porque gente assume uma despesa. fora da hora. Uhum. Ok. É isso aí. Entendi. Porque se ela é online e seu espaço for com hora marcada, você vai estar lá inicialmente. Entendeu? Quem for chegando vai atender essa Aí, às pessoa. vezes, dia de sábado, eu só contrato uma pessoa por fora. Freelancer. A freelancer. Hum, é verdade. Porque dia de sábado é o que mais pega. Eu mesmo fico só eu no sábado eu fico igual uma doida lá no estúdio. Pois é, Porque aí eu então, tenho que servir o cliente, eu tenho que como é que fala? Receber da cliente, aí eu tenho que fazer o atendimento, aí eu tenho que parar para ir no banheiro, aí fica uma loucura a minha vida. Mas às vezes eu contratando uma pessoa por fora, só no sábado, né? exatamente. Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que ver. É o que seu marido trouxe. A Que quantidade de ótimo, porque penteadeira. Porque é muito bom pensar assim, ver, no início já não entrar com essa despesa, porque carteira assinada é tanta coisa, né? Não, Além do salário fixo, tem um monte de coisa. e quando a gente pensa num negócio, a gente pensa nele rodando bonitinho. Só que a operação inicial, ela é reduzida. A gente Uhum. tem que ir tomando decisões à medida que o negócio vai acontecendo e conseguindo se pagar. Então, no início, não vai estar cheio de noiva entrando gente todo dia. Você É vai estar verdade. focada principalmente na parte da estruturação, do marketing, da gravação de conteúdo, de Para atendimento online, poder atrair essas para clientes. atrair. E depois a gente pensa em contratar uma pessoa, Entendi. certo? Controle, beleza, vai ser um ponto que a gente vai precisar olhar. O seu fiscal tá ok, o faturamento vai suprir. O que a gente vai. Sabe, quer complementar alguma coisa antes de eu apresentar as soluções? Não, daqui a pouco eu trago aqui o meu ponto. Tem mais algum ponto, Ari, que você, nesse turbilhão de tantos acontecimentos, tinha pensado e de repente a Lara não perguntou e você queria trazer? Tem um ponto Não, sobre a arquiteta, né? sim, eu ainda não tenho uma pessoa para me ajudar nisso, e eu preciso, assim, com urgência, porque penteadeiras demoram a ficar pronta. E aí eu tenho que já pagar agora, né? Eu vou assinar o contrato e já pagar o primeiro aluguel, aí depois daqui 60 dias. E então eu tenho esse prazo de 60 dias para pelo menos entrar um pouco de dinheiro. Então, só que nesse meio termo, enquanto eu estiver fazendo as penteadeiras, demora, né? Então, eu preciso de uma pessoa para ir lá e me falar assim, nossa, fazer um projetinho, assim, nem precisa ser um arquiteto, pode ser um design de interiores, porque a arquiteta às vezes cobra mais caro por conta de, geralmente elas são mais para obra, né? Eu não vou mexer com obra. É mais para saber assim, nossa, me dá ideias. Esse espaço vai ser melhor para tal coisa. Aqui vai ser melhor um lavatório, sabe? Você E já aqui tem vai essa caber tantas pessoa? pintadeiras. Tem uma pessoa que é minha cliente que ela disse que vai lá me ajudar com isso essa semana. Mas eu vou ver o valor que ela vai cobrar, porque eu acho ela meia careira, sabe? Ela não, ela tinha uma loja de decoração lá no Setor Bueno, uma loja chiquérrima, coisas só caras. Tanto que quando eu fui reformar o nosso estúdio lá, eu fiz orçamento com ela e eu achei, assim, muito caro e não fechei com ela. Ela, não, vou fazer um preço bom para você. Aí ela vai lá, eu vou ver o orçamento dela e aí eu vou. Como diz a Lari, pelo menos 3 orçamentos no mínimo. Por Para favor. três pessoas no mínimo para a gente orçar, para a gente poder ver, né? Porque senão a gente vê com uma pessoa ou 2 pessoas e já fecha, e às vezes a gente não está, né, pegando o melhor que a gente pode de custo-benefício para esse momento. Mas o que eu vejo antes disso tudo?
a sua comunicação está alinhada aí com a sábia? Porque quando a gente toma essa decisão, né, em relação à estrutura, está muito ligado com qual mensagem a gente quer transmitir. Então, eu sei que você já faz um trabalho com a sábia maravilhoso há algum tempo, né? E aí, antes dela ir lá, eu vejo que você e a sábia precisa, né, ajustar isso aí. Qual que é? Na verdade, o que eu vejo para a área nesse momento já era até algo que a gente já havia conversado. Eu já vejo que o posicionamento no Instagram, ele já está num nível que já passa muito valor, né? A área investe muito em produtos bons, igual ela fala, né? Às vezes não é nem um produto que ela vai que faz o milagre, mas só de ter um produto de uma marca melhor já é algo que as pessoas já veem, a comunicação visual dela, a imagem, já é alguém que produz conteúdo. Eu vi que você fez um evento que você fez lá no Café Garoa. Então, o que eu percebo hoje a nível de comunicação e conteúdo? Já está no nível que já tem uma percepção de valor muito boa e ela já tem uma autoridade de mercado de mais de 12 anos. Mas aí bate naquele ponto do espaço. Eu vejo realmente que o espaço era esse ponto, porque daí a noiva chega, tem 12 anos de mercado, tem autoridade, tem uma percepção de valor legal, a área se preocupa até com o modelo que ela vai contratar, de ser uma modelo bacana, bonita, para ter uma percepção de valor visual no perfil, mas aí na hora da experiência, a cliente vai comparar. Eu vou em tal local, lá é 3 mil, 4 mil para uma experiência de noiva, mas tem hidromassagem, tem um espaço exclusivo, tem isso e tem aquilo. E a Ari não tem, às vezes ela está cobrando 3.500, 4.500 por um dia de Era noiva. isso que estava acontecendo muito. Mas não tem nada no espaço para esse dia de noiva. Então, a precificação estava condizente com a técnica que ela usa, que é uma técnica com os produtos que ela usa com o tempo de mercado, mas a experiência do cliente, que é o que a noiva mais busca, não estava condizente por conta do espaço. Então, eu vejo que o espaço ele vem nesse momento da gente conseguir fazer jus ao preço que ela pode cobrar pela profissional que ela é. Certo. A pergunta, na verdade, ela foi mais voltada para, por exemplo, hoje a Ari tem aquela parte do dossiê, sabe? Não, porque ela não veio na época do branding, né? Ela veio na época da coisa. Então, a gente alinhou mais outros pontos sobre comunicação, uma parte de oratória, outros pontos sobre negócio também, o pitch. Porque também é muito importante, né? Porque ela vai trazer design de interior, o espaço está comunicando com tudo com que vocês conseguiram construir no perfil. Então, eu não sei, né, até que ponto esse trabalho faz parte da sua entrega, ou se... Não, são escopos diferentes. Então, a questão é o quê? Se a comunicação já está alinhada, então a sua design de interior, ela vai trabalhar com com o posicionamento que vocês construíram lá. Então, quando a gente fala de investimentos, né, a gente precisa trazer muito o que é indispensável dentro desse espaço, para que você possa trazer realmente a sua essência sem estourar o seu orçamento inicialmente, fazer o giro com poucas experiências. Eu sei que a casa é grande, tem 4 suítes, tem muita coisa, mas você pode ir inaugurando espaços, uma parte por vez, para até mesmo gerar engajamento e depois as pessoas verem essa evolução. Então, foca no seu primeiro cenário, que é indispensável, que é o lugar da noiva, que é uma sala para a noiva e uma sala do público geral, que você vai continuar atendendo os seus clientes, né? Depois você vai pensando em um projeto mais extenso. Então, com o valor de investimento que você tem hoje, a gente começar por essa estratégia. Primeiro, o que é indispensável e que vai trazer retorno rápido. Você tem que pensar na sua esteira de produto. Hoje, o que traz o meu retorno principal? É a maquiagem recorrente. Então, eu não posso abrir mão, eu tenho que melhorar esse processo, colocar mais pessoas para que aconteça. Segundo, a gente chama de core business, né? Segundo core business é a mentoria, né? Uma sala onde que você possa, se der para atender no mesmo lugar, ou tiver uma sala fechada,
onde você vai poder fazer os seus cursos, dar essa mentoria, ao mesmo tempo que a sua equipe possa também estar atendendo, e a gente já tem uma sala sublocada. Então, a gente já tem aí 3 espaços, né? Um espaço para dar mentoria, atendimento, uma sala de sublocação e uma sala da noiva. Certo. Então, isso aí é o primeiro passo com a sua design de interior. E depois, quando a gente aproveitar ainda melhor o espaço, a gente vai Lá limpar na cada casa vez. tem 3, praticamente, lá tem a parte de baixo de sala, mas ela tem mais 3 salas, como se fosse uma copa. Mas é um espaço bem grande que eu pensei em fazer, dividir ele em 2, com uma parede dessas de Drywall. drywall. Aí eu pensei em fazer realmente, porque os quartos são menores, não são tão grandes. Então, nessa parte grande, dividir ela em 2 e fazer um estúdio de fotografia. Inclusive, eu poderia alocar para pessoas de fora, por hora, e também para as noivas ou formandas que quer fazer foto de estúdio, levar um fotógrafo fazer fotos de estúdio delas lá. E a outra parte, fazer essa parte de curso mesmo que você falou, para dar uma mentoria, para fazer um curso em turma de Uhum. automaquiagem ou de maquiagem profissional. Então, é isso. A gente tem que pensar que quando a gente começar, a gente precisa, primeira coisa de tudo, girar o caixa. Então, onde que hoje é o que vai dar retorno mais rápido para você? Eu vi que você está se posicionando como mentora. Você está conseguindo fazer essas vendas? Está tendo muito atendimento ou ainda não? Então, eu já não acho que eu tenho tanta procura assim para essa parte, não. Não acho. Porque em Goiânia tem maquiador demais a conta. E aí, é, eles veem a forma, a não ser que eles me veem com outra forma, com outro olhar, porque agora eu vou estar bem especificada para a noiva e eu posso fazer mentorias próprias para isso, né? Não, isso aí vai Mas, mudar com certeza. porque como a minha maquiagem é uma maquiagem social, na época que eu fazia muito artístico, eu dava curso demais, eu tinha muita procura para curso. Hoje eu não tenho tanta procura. Por quê? Porque é uma maquiagem mais social, muita gente sabe fazer. Então, assim, a maioria das pessoas que me procuram para curso, geralmente são iniciantes. Aí eu vejo, por isso que assim, não, talvez eu não focaria tanto nisso agora, mas seria mais na parte de maquiagem social mesmo e nas noivas, em fechar pacote de noivas, porque eu fechando pacote de noivas, eu já consigo 30% da noiva em fechar, quando fechar contrato. Então, se eu fazer, por exemplo, um uma noite para noivas e chamar noivas de 2027, mais algumas cerimoniais para fazer algo voltado para isso, eu vou conseguir, eu acho que girar mais dinheiro dessa forma, sabe? Eu pegar e fechar contrato e já receber ali 30% de cada noiva e fazer como se fosse tem um nome, gente, para isso. Não é editorial, porque editorial a gente vai fazer fotos para mostrar o trabalho. É o papel, né? Isso, é um cofre para noivas e para atrair essas noivas e para poder fechar contrato. Eu acho que eu focaria mais nisso, até porque eu estou fazendo um estúdio para atrair elas, então eu faria dessa forma. Então, vamos colocar isso, linhas na sua cabeça. Primeiro, seu primeiro core é o seu profissional, que é a maquiagem ou operacional. Então, esse espaço é prioridade. Depois o espaço de noivas. Depois o estúdio fotográfico e depois o espaço para curso. Para Isso. você conseguir tomar essa decisão de investimento, tá? Uhum. Certo? Mas, Certo. bom, Gente, eu vou precisar. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Sim. Tá, eu vou precisar sair, que eu tenho outro compromisso agora. Ari, só mais uma pergunta, Lari. Pode falar. Não é que você veio para mim, assim, sabe, eu tenho muitas decisões para tomar, eu tenho muitas coisas, além dessa parte financeira. Tem mais algum ponto que você queira trazer para mim, a nível de suporte, algo que você precise do meu acompanhamento, da minha ajuda, e que a gente também não tenha falado até o momento? Eu acho que só na parte de inauguração vou precisar da sua ajuda, de ideias e coisas que eu possa fazer, e na parte de fazer esses. Eu logo depois que eu inaugurar já quero fazer algo assim, voltado para a noiva, para mim conseguir fechar contratos. Então a gente vai fazer, sei lá, uma noite de noivas com cerimonial, com fotógrafo, com alguns fornecedores, para poder conseguir fechar contrato. Mas Perfeito, perfeito. vai ser mais nessa parte. Maravilha, não, ótimo. Então, vamos fazer o seguinte: como eu tinha te falado, a gente vai por passos, né? Até para a gente conseguir organizar. Então, a Lari, você vai apresentar para ela agora, né? Então, você está em ótimas mãos com a Lari. O primeiro ponto é realmente deixar toda essa parte da casa organizada, até para você conseguir visualizar esses valores, esses números todos, e aí dar seguimento nos contratos que você precisa dar e tudo mais. E aí, com frente a todos esses números, todo esse planejamento financeiro, aí a gente vem com a questão das datas, né? Prazos, data. Ih, acho que a Lari caiu. Prazos, datas, que daí você vai me comunicando em relação a esse cronograma, a gente também vai organizando isso. Eu gosto de pensar nas coisas como um grande projeto. E aí, como um grande projeto, a gente faz uma gestão desse projeto. Aí, de tal tempo até tal tempo, então meu foco vai ser esse, de tal tempo até tal tempo, o meu foco vai ser esse. A gente vai executando por etapas para não parecer que é muita coisa, tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta da rotina, você tem que dar conta dos seus filhos, você tem que dar conta de tudo. Então, vamos organizando por prazo, mas a primeira etapa é essa com a Lari, que daí, frente aos números, frente a tudo que ela te trazer, fica muito mais fácil a gente tomar decisão e ter prazo para as coisas, né, Lara? Sim, sim. Eu queria entender, né, se a gente ia conseguir entrar de forma conjunta dentro do projeto ou de forma, ou eu entraria e depois a Saba entraria, porque a gente trabalha muito unido aqui, principalmente nessa questão de percepção de valor, nessa questão de posicionamento. E aí, hoje, o que eu vejo, né, com base no tudo que você me trouxe, a gente vai focar na parte de organização da casa mesmo. Não tem como. Não tem como a gente dar o próximo passo sem a gente ter visão e clareza de onde que a De gente como vai precisa ficar, chegar. né? De quantas pessoas eu vou ter como colaborador. É o que Então, mais tá, né? Minha cabeça tá a mil. Também com tudo que eu tenho que comprar, meu Deus. então essa primeira parte a gente vai tomar conta da gestão do seu negócio, que a gente chama que é uma estruturação do seu modelo de negócio. Por mais que você já está há 12 anos no mercado, você está numa nova etapa. É uma etapa de expansão. E essa etapa, ela precisa de um planejamento estratégico, que é o que a gente vai fazer. Fazer todo esse planejamento estratégico para que você tenha segurança e não tome decisões agora precipitadas, porque duas decisões aí que você já queria tomar já ia trazer um prejuízo gigantesco para o seu negócio. Que a Verdade. gente já conseguiu voltar É a atrás. contratação e o que mais que eu não tava lembrando? A sublocação do A contrato. sublocação. Nossa, é mesmo. Pensa, você Tem faz que. um contrato sem sublocação. Aí acabou. A nossa fonte de renda principal, que seria a alocação do espaço para outras pessoas, não teria. Então, fazer essa revisão do contrato e essa contratação precipitada, e até mesmo fazer um projeto para o espaço inteiro e não fazer por parte, ia trazer muito prejuízo para você. Então, hoje Verdade. foram. Lá. Beijo. Beijo, Beijo. Sávia. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina. E aí, Ari, a partir de agora, eu gosto de fazer essa reunião para eu entender, né? Eu sempre trago uma forma bem visível. Deixa eu só colocar esse celular aqui. Se eu colocar assim, eu fico de cabeça para baixo, né? Assim. Vou compartilhar aqui quais vão ser os nossos próximos passos, tá?
Eu gosto de montar junto com vocês, porque aqui dentro do grupo, né, a gente não tem nada engessado. Todos os trabalhos que a gente faz é personalizado. Então, por isso que eu faço esse mundaréu de pergunta para realmente personalizar um produto aonde que você vai conseguir ter resultado. Vou vir aqui. Conseguindo ver minha tela aqui, né? Aham. Ariana. Ariana tá certo, né? Isso, aham. Você já tem nome para o espaço, Ari? Eu pensei em Casa Solene, com dois N's. Casa? Solene. Isso. Qual que é o significado? Então, remete a algo pomposo. A casa remete a acolhimento, aconchego. E eu vejo por conta também como que eu falo, de tudo. Tem uma história por trás de tudo que eu com- cheguei até aquela casa, sabe? Muito tempo procurando, muito tempo orando e com propósito. Então, a casa, ela em si, ela remete a acolhimento, e um lugar seguro, né? As pessoas olham como um lugar seguro. E solene lembra solenidade, que é algo que remete a um dia único, um dia precioso, traz memória, né? Solenidade traz memória. E solene também remete, na tradução, se você olhar, significa. Eu tenho aqui, significa. Tem até tradução bíblica também. Tem Sim. coisas, ele também fala sobre. Tem uma parte que fala sobre a Bíblia também. Então, eu achei assim tão lindo esse nome. Já tá Aí, cheio de significado. na Bíblia, fala que indica algo sagrado, sério e oficial. E no dicionário, que se celebra com pompa ou suntuosidade, majestoso, magnífico, pomposo. No dicionário fala que é magnífico, majestoso, pomposo. O que se faz com pompa, sabe? Uhum. De aparência nobre, majestosa, imponente. Se você Vê vê qual- a casa, você fala assim, meu Deus, é isso aí. É em De Aparecida de aparência Goiânia? nobre, majestosa, magnífica. Ah, não. Isso tem muito a ver com o posicionamento que você criou, né? Uhum. Então, vamos lá. Aqui, área, a gente tem, né, o nosso ecossistema e a gente sempre trabalha com alguns pilares. O primeiro pilar é o CPF. Então, quando você trouxe, né, a questão dessa dúvida na hora de falar do quanto que você tirou, do quanto que você precisa, isso é muito sério, porque tudo da precificação começa com o seu prolabore. Então, a primeira coisa que a gente trabalha dentro da mentoria é o seu custo de vida do seu CPF e definir o quanto que você deseja faturar. Eu não sei se a Sábia chegou a fazer essa dinâmica com você, do custo de vida real e do custo de vida ideal. Eu acho que não. Não, Tá? não me lembro. Ô, Larissa? Não, beleza. É Não, por... eu acho que fez sim. Do custo de vida real do que eu queria alcançar, o valor que eu queria alcançar. Fez sim. Isso. Porque eu lembro que ela até falou que qual lugar que eu queria ir. Eu lembrei por conta disso. Qual lugar que eu queria ir para celebrar essa conquista quando eu chegasse a esse valor. Isso, isso. Você tem essa média ainda, até hoje?
Eu não lembro o valor que eu falei para ela. Nossa, a mente da gente é muito ruim. Mas agora, porque como não sou só mais eu, né? Agora vai ser eu e uma equipe, aí já não se torna o mesmo valor, né? Primeira coisa de tudo, quando eu falo de custo de vida, é você. É o meu custo de vida? Ah, Isso. tá, entendi, O entendi, seu custo de vida. Quando a entendi, gente falar da equipe, a gente está falando de custo de produção, que é entendi, diferente. A entendi. gente usa um método que é o 70-20-10, que é trabalhar Então, o que pode é falar. essencial dentro do seu negócio, que aí entra o seu custo de vida mais o seu custo de produção. 20% a gente vai reinvestir no seu negócio, por isso que eu te falei, olha, dentro do nosso método, já vai ter a parte de reinvestimento. E a nossa meta é você ter 10% de lucratividade dentro da empresa. Então, a gente vai fazer toda a estrutura de metas financeiras em cima disso. Então, o primeiro passo que a gente vai passar vai ser o seu custo de vida. Depois a gente vai passar pelo seu custo de produção, que é entender o quanto que o seu espaço ele vai ter de despesa. Aqui eu peguei despesa só de aluguel, mas ele vai ter despesa de água, de luz, de contas, de colaboradores. Depois de saber o seu custo de produção, aqui tá os custos fixos. É para ficar doida não, viu, Alex? Isso tudo aqui a gente vai fazer junto, tá? Sim. E os custos variáveis. Depois que a gente souber disso aqui, a gente vai definir as metas de reinvestimento. Aqui a gente vai definir em que você vai investir, se é em marketing, se vai ter algum tráfego, se vai ter um novo profissional para te ajudar, se você vai reinvestir em algum produto, reinvestimento está aqui também. Então, aqui os 20% vai ser de reinvestimento e vai ter a sua lucratividade. Essa é a estrutura que a gente vai seguir durante toda a mentoria, tá? Então, isso aqui, no final da mentoria, você tem que estar respondendo na ponta da língua. Se a gente não estiver respondendo isso aqui na ponta da língua, a gente pode voltar atrás e fazer de uma forma diferente. Depois, para o seu modelo de negócio, né? Esse aqui vai ser o nosso primeiro encontro. No nosso segundo encontro, a gente vai fazer o seu planejamento financeiro orçamentário. Que é o quê? Hoje você tem um investimento, tem 50 mil. Esse 50 mil foi o que você falou. Eu preciso fazer ele render. E você sabe que hoje, no mundo que a gente está vivendo, 50 mil de investimento tem que ser decisões muito assertivas, senão a gente não vai fazer ele render nem na metade do que a gente quer. Para que ele possa render, a gente precisa de ter um plano do que é prioridade. A gente já começou com esse plano aqui, que é dar preferência para o espaço de make e penteado. Depois, o Uma espaço sala de de, noivas. uma sala de noiva, né? Que aí depois as outras a gente vai. Isso. Isso aqui, querido. Um espaço de make, penteado primeiro. Segundo, uma sala de noivas. Terceiro, gostei muito da ideia do fotógrafo, do espaço para fotógrafo, viu? Uhum. Muito Legal. mesmo. Isso aí vai trazer muita rentabilidade. E lá você é focado em noiva, mas você pode fazer um follow também com formandas, né? Sim, sim. E Inclusive, aqui. eu atendo muita formandas, muito mesmo. Então, dentro desse plano que a gente já começou a traçar, a gente vai tomar as decisões estruturais. Com certeza, para fazer o espaço lá da melhor forma possível, a gente precisa sim da design. Só que com 3 orçamentos, igual a Sara falou.
Esse é meu figurinha. Sem 3 orçamentos, ninguém toma decisão nesse lugar. Para aí depois a gente começar as compras. Dentro desse planejamento estratégico aqui, o que a gente vai decidir? Prazos de inauguração, esteira de serviços. Hoje a sua precificação, você está confiante com ela? O que eu cobro hoje? Isso. Sim. Eu, na verdade, pensei em aumentar pouca coisa de início, Uhum. porque se eu quero atrair mais pessoas, eu não quero só porque eu vou mudar de lugar, vir colocar um valor lá em cima, né? Primeira coisa de tudo, uma coisa que a gente vai trabalhar muito dentro da mentoria, mentalidade. A gente só toma decisão com base em números. A gente vai fazer essa análise aqui em cima no planejamento. Beleza. Vou até colocar aqui, ó, no segundo pilar. Ótimo, porque às vezes a gente acha que tá bom e não tá, né? O valor tá abaixo do mercado, né? Isso vai depender muito avaliando todos os custos, né? Isso, a gente vai avaliar todos os custos, fazer a análise da precificação, fazer a análise do mercado. Ô, Larissa, e eu consigo, porque eu já quero já contratar essas profissionais, pelo menos algumas já tenho em mente, antes de ficar pronto. Eu já consigo ter esse valor que eu vou passar para elas Com certeza. Com logo. certeza. Assim que a gente finalizar a sua análise de custos de produção, a gente já vai definir o valor delas. Então, a linha é o quê? Eu entender o seu custo, definir as suas metas mensais. A partir daí, a gente já vai definir o quanto que a gente vai passar para elas, porque isso vai estar dentro do seu custo, né? Da precificação, e já ter essa equipe pronta. Eu estou na minha cabeça aqui 60 dias. Esse projeto nosso vai durar 60 dias. Nossa, E vai ser. eu queria antes, mas eu Oi? sei que eu queria muito antes, né? O quê? Começar a trabalhar logo. Não, eu falo, nosso projeto vai durar 60 dias. Tá, entendi, Mas entendi. aí é você começar a trabalhar o quanto antes que a gente conseguir entrar lá para dentro, melhor. Entendi. Você vai estar comigo te mentorando durante esses Ah, tá, 60 dias, entendi. né? Você falou que você tem um prazo de 60 dias para quê? É para pagar o segundo aluguel. Então, você conseguiu um Primeiro eu prazo, pago agora, primeiro eu pago agora, depois daqui 60 dias. você conseguiu um mês de carência. Eles fazem assim, lá na imobiliária. Você paga quando entra e depois daqui 60 dias. Entende? A gente vai definir sim, Ari, essa equipe, tá? Antes. E aí eu vou te mandar os formulários para eu entender o que você já tem, o que você não tem. Da equipe, você falou que já tem um profissional. Então não tem como a gente passar essa porcentagem para ela antes de ver os custos. Só que esse vai ser a estratégia do meio. Por quê? Eu preciso saber quanto você investiu. Quanto que eu investi Quanto que no a quê? gente vai investir, entendeu? Porque você tem um valor de investimento de 50. E aí você vai Mas eu passar posso pelo. investir tudo. Pois é, aí você vai passar pelo design, você vai Eu passar. acho que eu acho que tinha que ficar só pelo menos uns 10, né, para daqui 30, não sei, daqui 60 dias, se eu não tiver o dinheiro para pagar o aluguel e tudo, né? Acho que tem que ficar pelo menos uns 10. Então eu teria que pegar desses 50, 40, né? O seu capital de giro, ele vai estar dentro do planejamento. Então, não conte que você tem 50 mil para gastar.
Por isso que a gente tem que ter o custo de produção rápido para você saber o quanto você tem que ter em caixa. Entendi. Entendeu? A gente já tem que começar isso essa semana, para você já fazer o seu orçamento junto com a design de interior, com o valor que você realmente pode investir em estrutura. Uhum. Mas o que você perguntou em relação à sua equipe? Quantas pessoas você vai contratar? É, o que que eu perguntei? Você falou assim que eu queria contratar as pessoas antes. Quando que eu ia saber? Eu quero contratar logo eu preciso já ir atrás de pessoas, então eu já preciso ter o valor que para poder passar para elas, para me Para chamar, negociar, né? pra negociar, né? Inclusive, essa menina, ela quer muito ir, mas ela também precisa saber o valor que ela vai precisar pagar. Uhum. A gente coloca aqui como prioridade. Certo. Então, Ari, o que que a gente vai ter de entrega nesses projetos, né? O que que a gente construiu? Primeira coisa, definiu seu custo de vida para a gente saber o seu prolabore. Segundo, entendemos o custo de operação, que vai ser os seus custos fixos e variáveis, para definir as metas financeiras. Depois a gente vai. Esse reinvestimento, esse lucro, vai ser lá no final do projeto, nos nossos últimos encontros, para a gente ver como que está a divulgação, como que está a aceitação do mercado, e aí a gente define essa parte. Nesses primeiros 60 dias, a gente vai focar nesses dois pilares e na precificação, certo? Depois a gente vai fazer o planejamento financeiro orçamentário, que é onde que a gente vai tomar essas decisões e eu vou te dar todo esse suporte. Então a gente vai ter um grupo individual, onde eu vou te acompanhar. Você vai me mandando as mensagens, tudo, tudo. Você respirou, você vai me mandar mensagem em relação ao seu financeiro e as tomadas de decisão. Porque às vezes uma coisa que você acha que é simples impacta diretamente no seu planejamento, tá? Eu vou te entregar, após o nosso primeiro encontro, o seu planejamento estratégico. Então, lá dentro vai ter um plano de ação de tudo que você precisa responder para mim. Lá a gente vai ter os prazos que a gente quer, vamos definir na reunião qual que é o prazo da inauguração que a gente quer, qual que vai ser a sua esteira de produtos e quantas pessoas você vai contratar, né? E qual que vai ser a porcentagem. Depois, enquanto a gente faz isso, todas essas entregas, eu não dependo de você em reunião. Essa primeira parte aqui, eu vou precisar de você em reunião. Você vai me dar insumos e eu vou desenvolver aqui no home office e vou te entregar o planejamento, certo? A gente vai fazer a análise da sua precificação e a análise de mercado aí. Aqui eu preciso de você. Então, como você entende mais o mercado aí há muitos anos, né? Eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai construir isso aqui juntas. Vou te acompanhar na tomada de decisão, né? Então, tudo que você for fazendo de movimento, for tomando de decisões aí dentro do espaço que você precisar do meu suporte, a gente vai estar lá nesse grupo. Quanto tempo que vai durar? Vão ser 60 dias de acompanhamento com 4 encontros. Online. 60 dias de acompanhamento com os 4 encontros online. Se precisar, a gente faz mais, mas aqui é muito tranquilo. Você pode ver que o nosso foco é o quê? Aqui, ó, nesse acompanhamento diário no WhatsApp. Então, os acompanhamentos vai ser para fazer extração e o que eu mais preciso de você é que você esteja me atualizando em tempo real o que está acontecendo, tá? Valor de investimento. Hoje, esse é um projeto individual, é uma consultoria individual. Ela está no valor de R$ 5.000.
certo? Esse é o, esse já é o valor da consultoria, da sua consultoria? Isso. Esse é o valor da consultoria individual para eu te entregar isso tudo aqui que a gente criou. Então, eu já vou te acompanhar, vou te entregar os planejamentos, a análise da sua precificação e fazer esses 60 dias de acompanhamento junto com você. Aí, no caso, toda tomada de decisão que eu irei fazer, eu posso te comunicar para você estar me auxiliando Sim. no que vai ser melhor. E você vai me ter como a sua consultora, por isso que eu falei, o nosso diferencial aqui é esse acompanhamento. Uhum, Então, entregáveis, eu vou te dar tudo mastigado. Mas uhum, o que é mais valioso dentro da consultoria? Esse uhum. poder de ter alguém junto com você para te ajudar a tomar decisão. Então, a partir de agora, você não vai pensar sozinho. E é uma. Nossa, Lorena, não, Larissa. Meu Deus, o que que você pode fazer nesse valor aí, Larissa? Como que seria e como que seria a forma de pagamento? Olha, esse é o valor à vista, né? Então, tem as formas de pagamento divididas. Hoje você tem cartão de crédito? Tem. A gente pode passar ele no cartão, ou você dá uma entrada e divide. Eu não consigo reduzir o valor, porque como você já é cliente da Sábia, eu já estou trabalhando com o meu valor limite. Porque essa mentoria, o valor dela é 8K. Eu Então, preciso de uma opinião do meu marido. Deixa eu tirar uma foto da sua estrutura. claro, deixa eu Abaixa tirar só? um, deixa eu tirar um print para você. Pode. Aí você me manda. Isso. E aí, essa parte aqui do valor, a gente negocia as formas de pagamento. O valor eu não consigo mexer. Ah, você já tirou o print? Já, vou te mandar aí. Me fala o seu contato. Eu acho que é a Sábia que te 62, mandou, né? 62, Uhum. 9, 9217, 9449. Chegou aí para você? Deixa eu ver. O que que eu posso fazer de bônus para você, né? Hoje, dentro da Rado, a gente tem o nosso ecossistema, aonde que a gente fortalece mentalidade, estratégia. Chegou não. 9217, 9449. Meu Deus, peraí que eu mandei para outra pessoa, então. Então apaga. 9217-9499. Olha se foi agora. Chegou. Uhum. Chegou. Certo. Eu vou, então, falar com ele e te dou um Uhum, respaldo. O quanto tranquilo. antes, que eu preciso É, urgente já definir tudo isso. porque quanto antes a gente começar, melhor. Então, a gente já agendaria para essa semana. Se essa semana. Esse valor, então, é à vista. Se eu for parcelar, tem juros. E você quer que eu faça alguma simulação para você de parcelamento? Esse valor, você não consegue um desconto se for pagar à vista? Esse é o valor à vista. Tá Esse é o bom. nosso valor à vista, sabe? E aí eu consigo fazer a simulação do parcelamento para você. O que que eu estava falando? Que eu posso te dar de bônus, né? Eu brinco aqui que eu também tenho um marido aqui em casa, que se eu der desconto é briga comigo. Hoje a gente trabalha como sociedade, né? Então, a gente não. Um dos nossos pilares é a justiça. Então, esse consultoria individual, você pode conversar com qualquer nosso cliente, é esse valor. Então, a gente não altera o valor e já vou trazer isso como um princípio para você dentro do seu negócio.
Porque se a gente trabalha desconto com clientes diferentes, eles comunicam entre si, né? E Uhum. aí a gente consegue trabalhar a honestidade. Eu falo, ó, não negocio. O que eu consigo ver aqui dentro do nosso esteira que a gente pode te dar de presente, né? Hoje a gente tem a comunidade RAR, então a gente tem encontros quinzenais lá dentro e também temos um sistema de gestão. Hoje, se eu for contratar qualquer tipo de sistema de gestão financeira, você precisa pagar no mínimo R$ 100 por mês. O nosso mês é R$ 97. Eu consigo disponibilizar ele para você, para fazer a sua gestão financeira dentro de um sistema onde você vai ter controle pessoal e empresarial. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você ver. Eu disponibilizo ele para você por 3 meses. Que no caso estaria ganhando aí de presente mais R$ 300. Ele é um sistema todo trabalhado para que você tenha essa visão geral dentro do seu negócio, com gráficos, cadastro das suas contas bancárias, todo o seu fluxo de caixa financeiro. Ele ajuda demais a gente a tomar decisão. Lá dentro vai ter esse relatório, se você lucrou, se você não lucrou. Então, eu consigo dar aí 3 meses de acesso para você, de forma de presente mesmo, para a gente negociar. Certo? Esse sistema é como se fosse o que eu estou usando, Isso, só que ele é só que esse é para empresa, do financeiro pessoal e empresarial. de empresarial. Você Entendi. consegue acessar ele, fazer os lançamentos, né? E ter esse controle tudo em um lugar só. Então, hoje o nosso diferencial está sendo que a gente cuida do CPF e do CNPJ, né? E os nossos clientes tinham essa dor de não ter um lugar para fazer essa gestão em um lugar só. Então, é um sistema que ele foi desenvolvido pelos nossos profissionais, ele é todo criptografado, então já temos clientes que usam ele dentro da nossa esteira e está amando o resultado. E foi justamente com o objetivo de não ter coisas espalhadas. Aqui você vai conseguir fazer o controle do seu patrimônio, fazer o controle do seu cartão pessoal, do empresarial e fazer essa gestão de uma forma mais simples. Então, Entendi. ele é um presente aí para você nesses 3 meses. Você quer que eu faça alguma simulação no valor dividido no cartão? Você já tem uma previsão? Não, qualquer coisa eu te peço no WhatsApp, Ah, então tá tranquilo. tá bom? Mais alguma dúvida, Ari? Não, só isso mesmo. Não, tranquilo. É igual eu estava te falando, a gente fechando essa semana vai ser muito bom, porque essa semana eu estou mais tranquila. A partir da semana que vem, eu já vou ter atendimento das minhas mentoradas da Raro Master. Então, eu não tenho agenda na outra semana. Se a gente não fecha nessa, aí eu vou ter agenda a partir da outra semana, a partir do dia 10, Tá, para a gente iniciar, tá? tá bom. Uhum. Um beijinho no seu Obrigada. coração. Eu que agradeço. Espero já poder ter ajudado. Se a gente não continuar juntas também, para mim já está de grande valia. Tá bom, obrigada, viu, Maria? Abraço, até Deus. mais. Tchau.